Olá pessoal, como vocês estão? A gente vai fazer aí a correção da atividade 1 da semana 6. Vamos falar um pouquinho aí sobre os modelos atômicos, né? E o que seriam esses modelos atômicos. Como a gente vai discutir isso numa das questões, a gente não vai abordar agora, definir nesse momento o que é um modelo atômico. Portanto, vamos direto às questões por uma questão de economia de tempo, né? De energia também. Então, eu comecei aqui essa atividade com um pequeno texto, lembrando a vocês que na atividade anterior, né, nós havíamos visto que o átomo é composto por duas regiões principais. E eu coloquei uma imagem aqui abaixo para a gente justamente fazer essa lembrança, essa rememoração. A gente viu que o átomo, então, que são as partículas que compõem todas as coisas, né, todos os materiais, tem duas regiões principais, o núcleo e a eletrosfera, né? E também aí eu coloquei, a gente viu também as partículas que habitam essas regiões. Tá. E um detalhe que eu acrescentei, eu estou vendo aqui no texto, né? Uma curiosidade é que a quantidade de prótons e a de elétrons de um átomo costuma ser a mesma. E isso você precisa saber, tá bom? Então, lembra que os átomos são compostos, que os prótons, né, são partículas positivas que ficam no núcleo do átomo, conforme inclusive está nessa imagem abaixo de mim, da minha imagem. Se um átomo tiver 5 prótons, 5 partículas positivas, é de se esperar que ele também apresente 5 elétrons. Isso nem sempre acontece, a gente vai ver também por que não. Mas, em geral, se o átomo está isolado, ele apresenta a mesma quantidade de elétrons, partículas negativas, que prótons, partículas positivas. E de tal modo que ele fique em equilíbrio, tá bom? Até eu vou usar a palavra subpartícula, né? Para próton, nêutron e elétron, porque a gente tem usado a palavra partícula para se referir mais ao átomo, né? E às vezes até uma molécula. Então, vou usar essa palavra para evitar uma certa confusão que pode dar aí na sua cabeça. Tudo bem? Então, isso vale para todos. Átomo de hidrogênio, um próton, um elétron, né? Átomo de hélio, 2 prótons, 2 elétrons. E já estou falando aqui de um jeito que átomo, por exemplo, de oxigênio, 8 prótons, 8 elétrons. Já estou falando de um jeito que você pode deduzir que o tipo de átomo, ou digamos assim, o elemento químico, depende do número de prótons. É o número de prótons que determina se um átomo pertencerá a um elemento químico, se ele será, por exemplo, um átomo de oxigênio, ou se ele será um átomo de ferro, de hidrogênio. Tá bom? Isso a gente também vai discutir logo adiante, se não me engano, na próxima atividade. Então, indo direto aqui às questões, né? O que você tinha que fazer aí? Analisar os quadros abaixo, esses 2 quadros aqui, né? E depois colocar próton, associar com próton, nêutron ou elétron, tá bom? E também essa imagem aqui poderia ajudá-lo. Então, só vamos falar um pouquinho dela mais, relembrar melhor, né? Prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas sem carga, habitam no núcleo do átomo. E partículas negativas, elétrons, massa extremamente desprezível, levinho, pequenininho, em comparação com o próton, ficam aqui na periferia do átomo, na eletrosfera. Claro que eu estou aqui apresentando, pessoal, uma imagem, né? Eu estou apresentando um esqueminha simplificado, mas assim, claro que a gente tem que pensar naquilo que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, eu estou falando que todos os materiais são compostos por essas partículas e que existe uma região aqui circula, que é periférica, e uma região central
Isso parece um pouco um sistema solar e a gente é feito disso, né? Eu quero que você tenha também esse estranhamento. Será que não é mais fácil a gente imaginar que nós somos compostos por bolinhas maciças, ou por pedacinhos menorzinhos da gente mesmo, pequenos tijolinhos maciços preenchidos totalmente? Essa ideia ela tem mais a ver com o que a gente percebe, com o que os nossos sentidos percebem do mundo. Mas nem sempre, e aqui de antemão eu faço um alerta, nem sempre o que é aparentemente mais lógico e aparentemente que tem mais a ver com aquilo que a gente percebe né? Às vezes a realidade nos prega peças e nos engana. Tá bom? Então, às vezes a gente vai estudar os modelos atômicos, a gente vai ver como o homem aqui entende o átomo e vai ver como esse átomo é absurdamente desafiador para a nossa mente, para a nossa lógica, para os nossos sentidos. Tá bom? E de antemão peço que você não rejeite essas ideias, porque elas são todas baseadas em experimentos. Então, vamos lá. Na questão 1, dando continuidade, você tem esse quadro aqui, né? E uma tabela explicando um pouquinho melhor quem são essas subpartículas. Então, próton e nêutron estão no núcleo. O próton tem massa positiva e ele é uma partícula, então se a gente comparar com outras partículas é como ele tem uma carga elétrica positiva, tá bom? O nêutron, como você está vendo aí, não tem carga elétrica. O elétron fica localizado na eletrosfera. A massa relativa dele, o que é massa? Você comparar a massa do elétron com a massa de outra coisa. Relativo a quê? Então vamos comparar com a massa do próton ou do nêutron. O elétron tem uma massa 1836 vezes menor que a do próton ou do nêutron. Tá bom? Por isso dizemos que ele tem massa desprezível. Os elétrons não representam nada da massa praticamente do átomo. A massa do átomo está concentrada no núcleo, é isso que eu quero dizer. Tá bom? E também fazendo a comparação entre prótons e nêutrons, são subpartículas que têm massas iguais, massas muito semelhantes, uma muito parecida com a outra, né? Ou é igual a outra, digamos assim. E os elétrons, então, têm carga negativa, tá bom? Um elétron, uma carga negativa. Um próton, uma carga positiva. Belezinha? Bom, vamos ao quadro ao lado. Então, aqui está dizendo o seguinte, pessoal, que o próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica. Ele possui carga positiva e, juntamente com os nêutrons, forma todos os núcleos atômicos. A sua quantidade é o que caracteriza um elemento, o número atômico do elemento. Acabamos de falar isso logo há pouco, né? Nêutrons. Os nêutrons são partículas neutras que fazem parte da estrutura atômica. Ele possui massa, mas não possui carga. Para se calcular a quantidade de nêutrons em um átomo, é só fazer a subtração entre o número de massa e o número atômico. Eu vou explicar isso aqui e tem também no exercício, né? O exercício é autoexplicativo, então às vezes você não precisa de uma explicação prévia para conseguir acertar o exercício. O que está dizendo aí, gente? Lembra o que é o número de massa que está falando aí nesse texto? O número de massa é a quantidade de subpartículas que existem no núcleo do átomo. Então vamos pegar o átomo de carbono, por exemplo. Carbono 14. Número de massa 14. Sabemos que o carbono tem 6 prótons no núcleo. Dizemos que o número atômico do carbono é 6 e representamos isso pela letra Z. E o número de massa que falamos agora há pouco representamos pela letra A. Tá
tá bom? Então, como que você faz para descobrir quantos nêutrons tem nesse carbono 14? Olha, você pega a quantidade total de partículas que tem no núcleo, número de massa, 14, subtrai, né, faz uma continha de menos, pega a quantidade de prótons e subtrai, 6, então 14 menos 6, que é o número atômico, dá 8. 8 é a quantidade de nêutrons. É isso que está dizendo esse textinho aí, tá bom? Então, para que você entenda um pouquinho melhor, para eu tentar ser um pouco mais claro, aqui você está vendo no desenho que a gente fez aqui, né, que eu coloquei aí, uma esfera, uma única esfera aqui no núcleo do átomo, né? Mas o que está dizendo aí, por exemplo? O que pode ter várias subpartículas aí representadas. Pode ter 14 subpartículas aqui dentro, tá bom? 14 é o total, o número de massa, menos 8 prótons, menos 6 prótons, igual a 8 nêutrons. Tá bom? Você só tem nêutrons e prótons aí, você subtrai o total de um dos dois e você descobre o outro. Tá bom? Por fim, pessoal, os elétrons. E eu com o dedão na frente da câmera, né? O elétron é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico, sendo responsável pela criação de campos magnéticos eletrônicos. Ok? Então, vamos ver essas alternativas aqui, se elas se referem aos prótons, nêutrons e elétrons. Minha carga elétrica é a inversa da carga do próton. Bom, pessoal, acabamos de ler que a carga do próton é positiva. Se é positiva e a minha carga é o inverso disso, é carga negativa. Quem que tem carga negativa? Próton, nêutron ou elétron? É o elétron, né? Então, aqui. Deixa eu mudar isso aqui de posição. Muito bem. Minha carga elétrica não é neutra e é inversa à carga do elétron. Pessoal, ela não é neutra e o elétron é negativo, então a carga elétrica só pode ser positiva. Quem que é positivo? Vimos que é o próton. Próximo aqui. Minha carga elétrica não é positiva nem negativa. Ué, se não é positiva nem negativa, já sabemos de quem estamos falando, né? Mas diferente do elétron, minha massa é considerável. Não é positivo, não é negativo. E tem massa, só pode ser o nêutron. Só pode ser dentre essas 3 subpartículas que estamos falando, porque existem outras, os físicos foram descobrindo outras, tá bom? Avançando aqui. Aqui. Minha massa é equivalente ao do nêutron. Bom, vimos que o elétron praticamente não tem massa desprezível. E a gente está falando que é parecida com a do nêutron. Quem que tem massa parecida com a do nêutron? Os prótons, tá bom? Próximo aqui, e está nessa ordem, próton, nêutron e elétron. Não estou na eletrosfera, mas não sou um nêutron. Bom, se não estou na eletrosfera, estou no núcleo. No núcleo só tem prótons e nêutrons. Mas se não sou um nêutron, só pode ser, então, o quê? Um próton. Belezinha? Se residisse, se morasse em uma cidade, moraria em sua periferia. Lembra que a gente falou que periferia é o que não está no núcleo? Então, quem que mora e não está no núcleo? Quem mora fora do núcleo, digamos assim? O elétron, ok? Se residisse em uma cidade, moraria no centro, mas não sou um próton. Bom, vimos que quem fica no núcleo, no centro do átomo, nêutrons e prótons, mas aí está dizendo que não é um próton, então só pode ser um nêutron, ok? Próximo aqui. Sou a menor partícula dentre as 3 subpartículas e mais de 1.800 vezes menos massiva que as outras 2. Agora ficou claro de quem estamos falando, né? Acabamos de falar que o elétron tem massa desprezível, então é o elétron, tá bom?
tem uma função estabilizadora no núcleo do átomo, pois minha presença neutraliza a força de repulsão que existe entre as subpartículas positivas. Pessoal, o nêutron ele tem essa função, então já estou falando aqui a resposta, é o nêutron, ok? O nêutron tem uma função estabilizadora. Você já viu isso em ímãs, por exemplo, que polos positivos se afastam, polos negativos também se afastam, não é? Então, cargas positivas têm a tendência de se afastarem. O que o nêutron faz? Neutraliza essa força de repulsão, impede que o núcleo atômico se desintegre, que ele fique menos denso, tá bom? Uma das funções do nêutron é essa, além de dar massa. Agora aqui, ó. Um determinado átomo tem 17 subpartículas em seu núcleo. Então, vou dar uma pausa aqui. Dizemos que seu número de massa é 17. Então, um determinado átomo tem 17 subpartículas no núcleo. A gente não está sabendo aí, a gente não sabe até aqui quantas são prótons, quantas são nêutrons, mas sabemos que são prótons e nêutrons, porque é essas partículas que estão no núcleo. E aqui acrescento, 8 dessas subpartículas são prótons. Número atômico 8. Bom, pessoal, 17 subpartículas, 8 são prótons. Então, as outras 9, a diferença, né? As outras 9, então, as 9 subpartículas iguais a mim ao núcleo. Quem sou? Só pode estar falando, então, dos nêutrons, das outras subpartículas que existem no núcleo. Tá bom? Essa alternativa aqui, essa subquestão, ela parece complexa, mas na verdade ela é muito simples. É só você lembrar quem está no núcleo. Agora aqui é a última. A quantidade de subpartículas iguais a mim determina se o átomo pertence a um determinado... Ficou estranho, né? Determina se o átomo, mas vamos continuar aqui. Vamos mudar essa redação. A quantidade de subpartículas iguais a mim indica se o átomo pertence a um determinado elemento químico ou a outro. Se tiver uma subpartícula, por exemplo, é um átomo de hidrogênio. Se possuir 8, é um átomo de oxigênio. Lembra que a gente falou que é o próton que determina se um átomo pertence a um elemento químico ou não? Então, pessoal, aqui acima, o textinho que eu coloquei, nada aqui está por acaso, tá? Esse textinho, essa imagem, esses 2 quadros são para facilitar e, claro, para que você não tem como saber isso aí, né? Essas informações aqui desse exercício, você não tem como acertar, porque isso não faz parte, possivelmente, do seu repertório, das coisas que você conhece. Mas há informações já na própria atividade e uma vez você lendo, interpretando, tentando entendê-las, você tem grande possibilidade de acertar. Agora, se não acertou também, não tem problema, não é uma hora para acertar tudo, mas é uma hora na hora de você fazer a correção, na hora de você ver a precisão das suas respostas, aí você tira as suas dúvidas, né? E se não tirar as dúvidas, ainda tem um mural para você tirar, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Muito bem, aí prosseguindo, nós tínhamos passado eu passei um vídeo aqui, né, explicando sobre como foi a criação desses desenhos, desses modelos que a gente vê sobre o átomo. Como foi essa evolução das ideias que se tem sobre o átomo. Tá bom? A gente não vai rever aqui, espero que você tenha visto para responder as questões seguintes. Então, indo para a questão 2. O vídeo e o texto mostram uma série de modelos atômicos. Que texto, gente? O texto acho que da sua apostila aqui, né? Ou da apostila, ou do livro didático, mas... Dão essas informações. O vídeo e o texto mostram uma série de modelos atômicos. E aí eu perguntei para você o que era modelo atômico e pedi para você falar qual era a finalidade, então, de um modelo atômico, né?
Deixa eu olhar aqui as respostas. Deixa eu procurar uma resposta de um aluno. Aqui. Aqui uma das respostas. É todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e seus comportamentos. Os modelos atômicos tentam explicar como a matéria é constituída, como a matéria é construída e organizada, para que possamos entender melhor como ocorrem os fenômenos da natureza. Os filósofos gregos primeiramente propuseram a ideia de que a matéria era formada por partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis. Tá bom? Então, resposta certinha, modelo atômico é isso, é uma forma de tentar explicar, por meio de um esquema, de um desenho, o átomo. Tá bom? Eu coloquei aqui na minha resposta, os modelos atômicos são esquemas que representam as principais características do átomo, segundo a percepção de um cientista. E esse cientista normalmente, e sempre, na verdade, normalmente não, sempre será um físico, tá? Servem justamente para isso, expor de maneira visual essas características, as quais podem ser comparadas com modelos mais antigos e assim mostrar a evolução dos conhecimentos sobre o átomo. Tá bom? Modelo atômico é isso, é um esquema que mostra as características do átomo. Muito bem. Daí aqui deixa eu relembrar o que é isso. O vídeo e o texto mostraram como as noções sobre a estrutura do átomo foram evoluindo. Aí, muito bem, introdução ao exercício. O que você tinha que fazer no exercício? Identificar os modelos atômicos abaixo e descrever as características do átomo representados por ele. Então, você tem nesse exercício 3 os 4 principais modelos, tá bom? Para facilitar um pouco, nós vamos começar por esse aqui. Vamos seguindo a ordem cronológica em que esses modelos surgiram. Muito bem, gente. De quem que é esse modelo atômico aqui? A quem ele pertence? Ele pertence ao cientista John Dalton, tá bom? A gente não vai ficar falando aqui da biografia dos cientistas, porque nem temos tempo e também não é uma aula de história, né? Mas o que Dalton estava propondo aqui com esse modelo? Ele dizia que os átomos eram esféricos, né? E as ideias dele sobre o átomo tinham ainda muito a ver com as ideias lá de Leucipo, lá de Demócrito, lá da Grécia Antiga, né? Então, eram esferas, se bem que os gregos não diziam que eram esferas, né? Eles diziam que o átomo tinha mais ou menos o formato do objeto que ele compunha. Mas Dalton acreditava, assim como os gregos, que era esférico, mas os gregos não acreditavam nisso. Mas o que tinha em comum então com os gregos, com os atomistas? Que eram indivisíveis, maciços, não criados, né? E ele ainda dizia que esses átomos se combinavam, eles eram diferentes, isso não tem muito a ver com o modelo atômico, né? Mas Dalton dizia isso, que os átomos tinham, dependendo do seu elemento químico, dependendo do tipo de átomo, ele tinha massas diferentes e que esses átomos também se combinavam, eles eram diferentes, se combinavam e formavam as moléculas, né? Hoje para nós é uma coisa muito óbvia, muito simples, mas não se conhecia. De quando que é John Dalton? Vamos ver aqui, porque eu não tenho as datas na cabeça, né? Ele propôs esse modelo atômico em 1803, antes da independência do Brasil, né? O Brasil ainda era colônia de Portugal quando ele propôs esse modelo, tá? Muito bem, pessoal. Qual é o segundo modelo atômico aqui, de quem que é o próximo modelo atômico? É esse aqui, ó. Tá bom? Esse modelo atômico é de Thomson. Deixa eu ver quando ele foi proposto. Aqui não diz, não me lembro a data, mas é por volta de 1900, um século depois, quase, né? Aproximadamente um século depois, Thomson
propôs esse modelo chamado de pudim de passas, né? Então, se você comparar com esse pudim, com pudim de passas, essa região vermelha aqui seria o pudim, os elétrons, essas partículas, subpartículas azuis incrustadas aí, mergulhadas nessa esfera maior, seriam as passas. Ficou apelidado. O modelo de Dalton, que a gente acabou de ver, era apelidado de modelo da bola de bilhar, né? E esse, então, o modelo pudim de passas. É legal, né? Pra gente lembrar e, enfim, facilita a gente memorizar. Mas qual é o avanço em relação ao modelo de Dalton, né? Então, já se sabia, Thomson viu que tinha cargas negativas no átomo, cargas positivas. Ele já percebeu que o átomo talvez não fosse uma esfera indivisível, maciça, né? Ele já, com esse modelo, está propondo que o átomo, ao contrário, ele é divisível, ele é composto por coisas menores que ele mesmo. Porque pelo modelo de Dalton, o anterior que a gente viu, não. Dalton entendia o átomo como algo maciço e único. E Thomson já está dizendo que não, que essas partículas é feito de subpartículas. Tá entendendo? Então esse foi um grande avanço. Tá bom? Então ele acreditava que essas subpartículas negativas ficavam não distantes do núcleo do átomo, mas coladas no núcleo do átomo. Ali, belezinha? Qual é o próximo modelo atômico que a gente está vendo? Que é na sequência. É esse aqui, ó. Modelo atômico de Rutherford. Deixa eu ver se tem a data aqui de quando ele propôs o modelo. Aí, por volta de 1910, eu não tenho essa data exata, tá? Mas olha, veja como começou a evoluir rápido os modelos, né? De Dalton para Thomson, um século praticamente, a propositura de um novo modelo. E de Thomson para Rutherford, 10 anos, mais ou menos, né? O que Rutherford dizia? Ele dizia que o núcleo do átomo tinha sim as partículas positivas e que os elétrons não estavam no núcleo do átomo, estavam distantes, muito distantes do núcleo do átomo. Então, o vídeo que você assistiu, né, esse vídeo aqui, ele faz uma comparação. Se o núcleo do átomo, se o átomo fosse do tamanho do Maracanã, de um grande estádio de futebol, o núcleo seria lá o centro do campo. E a eletrosfera seriam as arquibancadas, as últimas arquibancadas, as mais distantes. Os elétrons estariam lá longe. Então, o que ele está dizendo? Que o átomo não é maciço, que há muito espaço no interior do átomo. E é estranho que a gente pense dessa forma. É o que eu chamei a atenção, né? Imagina o seu corpo, algo sólido como esse objeto aqui, né? Ser composto por esferas, na verdade, partículas que não são maciças, que são ocas, que tem espaço no interior dela. Composto por átomos que formam um campo magnético, um campo eletromagnético em volta dele, formando como se fosse uma esfera, mas não é uma esfera maciça. É estranho pensar dessa forma, né? Mas ele propôs uma experiência para chegar a esse resultado. E aí eu separei para vocês um vídeo de um desenho de 1957 do Walt Disney. É um desenho que fala sobre o átomo. Ele é muito lento, é de uma outra época. Eu não sei se vocês teriam um saco para assistir, mas quem tiver, eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Chama assim, Nosso Amigo o Átomo. E tá lá no YouTube até hoje. É um desenho, pessoal, que fala de coisas que iam ainda acontecer, como o lançamento de foguetes e a utilização de energia atômica para impulsionar naves espaciais. Até hoje não se faz isso, mas há projetos nesse sentido, né?
E adiantou muito o futuro esse desenho, é muito interessante. É um desenho lindo, primoroso, só que ele é dublado, e ele é dublado em português por um americano. Então o cara não tem fluência, é difícil entender, o áudio não é muito alto, não está muito bom, mas quem tiver paciência eu recomendo porque vai agregar muito conhecimento. Então, vou separar aqui, vou colocar um pouquinho o trechinho da experiência de Thomson que fez com que ele chegasse a esse modelo aqui, tá bom? Deixa eu alterar. É um trechinho desse desenho. Vamos lá, então. Uma grande quantidade de energia. Essa é uma explicação científica, mas seu profundo significado pode ser melhor compreendido através da nossa fábula. Einstein, como pescador, descobriu que uma grande força estava contida num pequeno vaso. O rádio emite sem parar pequenas porções da sua energia por meio de radiação, um pouquinho por segundo. Mas o rádio tem tanta energia que sua atividade pode continuar por muitos milhares de anos. Esses raios de energia... Pessoal, só uma pausa. Ele está falando do rádio. O rádio não do instrumento que a gente escuta, tá? Ele está falando do átomo de rádio. É um elemento químico também, tá bom? Só para esclarecer para vocês entenderem. Então, dando continuidade. Com licença. Na realidade, fragmentos dos átomos que se partiram. Assim, o átomo não poderia ser mais considerado como a menor partícula na natureza. Evidentemente, o átomo não era indestrutível. Mas então, o que era? O primeiro a chegar perto da resposta foi Lord Ernest Rutherford, físico inglês. O ano 1911. Peguei hoje os fragmentos emitidos pelo rádio para estudar a natureza do átomo. Coloquei uma pequena massa de rádio dentro de um bloco sólido de chumbo. O chumbo absorveu todos os raios, exceto os que podiam escapar por um orifício no bloco. Eu construíra uma espécie de revólver atômico. Para fazer os raios visíveis, usei uma tela fluorescente. Para alvo, escolhi uma folha finíssima de ouro. Mas, para minha surpresa, as balas de meu revólver atômico passaram pela folha de ouro como se ela não estivesse lá. Era como se eu atirasse contra um fantasma. Isso era de fato surpreendente, porque a folha de ouro era uma parede sólida de 2000 átomos de espessura. Por conseguinte, o átomo não pode ser tão sólido como sempre pensei. Então, inesperadamente, uma das balas atômicas ricocheteou, como se atingisse alguma coisa sólida. Eu só posso concluir que o átomo é quase todo o espaço, vazio como uma nuvem, mas que tem no centro uma partícula sólida infinitésima. Uma partícula sólida no centro do átomo. Vou chamá-la de o núcleo do átomo. Com a descoberta do núcleo do átomo, os cientistas começaram a compreender como a natureza faz seus átomos. A periferia do átomo parece sólida, como um ventilador em movimento parece ser uma roda sólida girando. Na verdade, a periferia do átomo é composta de pequenas partículas elétricas girando ao redor do núcleo, como planetas circulando ao redor do Sol. Essas pequenas partículas elétricas da periferia do átomo são chamadas eletrões. Então, o átomo é como um infinitésimo sistema solar. Mas os cientistas são curiosos.
Como o pescador que examinou o vaso que escondia o gênio, eles também começaram a examinar o núcleo do átomo, para ver que segredos continha. Muito bem, entenderam? Então, o fato do átomo emitir radiação já demonstrava, já era um indício de que havia coisas menores que aquela esfera proposta por Dalton, né, que desprendia energia. Já era um indício de que o átomo era divisível, na verdade, né? E ele pegou um pouquinho de radiação do elemento rádio, que desprende muito facilmente pequenos raios, né? É radioativo, e fez esses raios, essa radiação, passar por uma finíssima lâmina de ouro. Só que essa lâmina de ouro, ela é composta por bilhões de átomos. E mesmo assim, essa radiação atravessava essa finíssima folha de ouro como se ela não existisse. Então, por isso ele chegou à conclusão, por isso e por outras ideias também, por outros conhecimentos de há muito tempo, de que o átomo ele é, na sua maior parte, espaço, tendo lá no núcleo uma região muito pequenininha, né? E sólida, e de vez em quando essa radiação, até mostra aí na imagem, né, no desenho, ela ricocheteava nesse núcleo e se desviava, mas a maior parte não. Então, como a maior parte não se desviava do núcleo do átomo, então a maior parte é espaço, né? E esse espaço é a periferia do átomo, é a eletrosfera, tá bom? Como ele sabia que tinha partículas negativas e positivas, tinha espaço, tinha núcleo, ele imaginou que os elétrons não estavam incrustados no núcleo, que eles estavam afastados do núcleo. Foi isso. Tudo bem? Muito bem, continuando. E aí você tem o último modelo, que é o modelo de Bohr, né? Ou Rutherford-Bohr, um modelo duplo de dois cientistas, né? Quais são as diferenças em relação ao modelo anterior? Ele também se parece com um sistema solar, né? Mas você pode ver que aqui no núcleo você já percebe a presença de partículas neutras, porque essa descoberta foi feita, deixa eu ver o ano aqui, não falo o ano, mas foi posterior, né? Pelo físico Chadwick. E Chadwick, foi ele quem descobriu os nêutrons, não foi Rutherford. Então foi uma informação acrescentada que Bohr colocou no modelo dele. Olha como eles se ajudaram, né, para construir novos modelos, acrescentar informações novas. Muito bem. Pessoal, lembra que a gente falou que cargas negativas e positivas se atraem? Falamos agora há pouco. E cargas, em suma, falamos que cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. Pela lógica desse modelo aqui que estudamos, os elétrons tinham que ir para lá no núcleo, né? Porque eles têm massa desprezível. Eles teriam que cair dentro no núcleo, ser atraídos pelo núcleo. Por que não acontecia isso? Então, Bohr pensou o seguinte: os elétrons os que estão mais atraídos ao núcleo, né, são os que estão mais próximos. Então, deve existir níveis de energia na eletrosfera do átomo. Devem existir camadas eletrônicas. E essa é a grande diferença, e esse é o modelo, esse aqui, né? Esse modelo aqui é o modelo atual que a gente utiliza para entender melhor o átomo hoje. E ainda assim é um modelo simples, bem simplificado, tá bom? Então, esses elétrons que estão muito próximos ao núcleo possuem uma carga de energia baixa e apresentam pouca movimentação. Por quê? Por estarem muito próximos de partículas positivas, ficam meio presos, sem muita liberdade de movimentação. Aí você tem outros níveis de energia. Quanto mais distante
é o nível, né, menos influência das partículas positivas do núcleo esse elétron que é negativo tem. Então ele fica mais livre para se movimentar. E até já adianto um assunto da próxima aula. Esses elétrons mais externos, eles podem inclusive ser arrancados do átomo e parar em outro átomo, né? A gente vai ver isso melhor mais para frente, eu não vou comentar isso agora. Tudo bem, gente? Então, essas são as principais características desse átomo. Belezinha? Níveis de energia, núcleo com partículas positivas e neutras. Tá bom? Muito bem. Por fim, encerrando aí a atividade. Lembrando, o vídeo me deu uma corrigida, né? Eu falei que Thomson, ou melhor, Rutherford tinha divulgado o seu modelo atômico por volta de 1910, mas a experiência dele foi feita em 1911, segundo o vídeo, né? Então ele propôs o seu modelo logo depois disso, possivelmente em 1911, tá bom? E o modelo de Bohr, pessoal, deixa eu ver aqui. Não fala a data também, mas ele foi Nobel de Física em 22, né? Então também não demorou muito para ele expor esse modelo dele. Infelizmente eu não tenho as datas aqui. Mas por fim, a última questão fala assim: podemos afirmar que houve uma evolução histórica dos modelos atômicos? E nessa altura do campeonato, depois do vídeo, depois do texto, depois da aula, espero que você dê um retumbante sim a essa pergunta, né? Agora, se sim, é lógico que sim, né? Como aconteceu essa evolução? O que isso nos ensina sobre a evolução do conhecimento científico? Então, pessoal, essa é uma história muito bonita, porque as coisas não aparecem, ninguém inventa a roda do nada, né? Sempre que um cientista propõe algo, ele precisa estudar algo anteriormente. Mesmo Dalton, que propôs um modelo muito simples, ele claro, se baseou nos conhecimentos dos atomistas, dos filósofos, mas também nos experimentos de Lavoisier, um outro químico que veio um pouquinho antes dele, que é dono de uma frase muito conhecida que fala: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele estava falando dos átomos, né? Mas a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, em outra ocasião. Tudo bem que existe um grande hiato aí entre o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, 100 anos mais ou menos. Porém, é claro que nesse intervalo foram feitas várias outras experiências e pesquisas sobre o átomo, sobre essas partículas. Por exemplo, o Thomson se baseou no modelo, em experimentos feitos por William Crick. Deixa eu ver se esse nome é o correto mesmo. Para não falar errado para vocês. William Crookes. E, claro, em outros conhecimentos, né? Rutherford trabalhou com Thomson, então conhecia os trabalhos, as ideias de Thomson. Bohr e Rutherford também trabalharam juntos. Então note que os cientistas ora se baseiam em experiências de outros, em conhecimentos de outros cientistas, ora trabalham juntos, cooperam e horas competem. Então, respondendo uma pergunta, o que isso nos ensina sobre a evolução do conhecimento científico? Ensina o seguinte, que um depende do outro. Isaac Newton dizia o seguinte: se vi mais longe, mais ou menos, né? Não é exatamente com essas palavras, mas ele dizia assim: se vi mais longe, foi porque subi sobre o ombro de gigantes. Então, esses homens que inventaram ou que descobriram grandes coisas são gigantes. E se um
um cientista consegue enxergar mais longe e propor novidades no seu modelo atômico, por exemplo, é porque ele subiu nos ombros dos gigantes, que isso quer dizer, não literalmente, lógico, mas apoiou-se no conhecimento desses homens. É isso que quer dizer, tá bom? E eu falei um pouquinho até da rivalidade que pode existir entre cientistas. Por exemplo, o próprio Isaac Newton tinha um oponente muito feroz, um adversário de peso, chamado Robert Hooke, e às vezes Newton e Hooke discutiam ideias, e essa discussão impulsionava o trabalho de Isaac Newton. Né? Então Newton fez algumas descobertas em função dessa rivalidade. Então, ora é cooperação, ora é o estudo do conhecimento científico já acumulado, ora é até o conhecimento popular que é levado em conta, né? Às vezes as pessoas dizem alguma coisa e os cientistas vão pesquisar, mas na verdade ninguém... E ora é a competitividade. Mas o que eu quero dizer é que ninguém inventa a roda, voltando ao que eu disse no início, né, dessa questão. Ninguém está inventando nada, qualquer coisa do nada, sempre se baseando num conhecimento prévio já existente. Tá bom? Então por hoje é só, por essa atividade, por enquanto, aliás, não por hoje, porque falta corrigir mais uma, não é? Espero que vocês tenham entendido e, se possível, até gostado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.